Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês. Para mim é uma honra ter recebido o convite através do nosso pastor Ivanildo para permanecer com os nossos irmãos. Estive pela manhã e desde ontem nós temos sido recebidos com muita graça, muito melhor do que nós merecemos. Tá, pastor? Nós não merecemos tanta graça de Deus através da vida dos irmãos e a maneira como vocês sempre nos tratam quando aqui estamos. Tá? Para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez, para mim é uma honra muito grande poder estar nessa igreja, não é? Ao lado da família sacerdotal que está aqui à frente. Na verdade, família essa que é uma referência não só para mim, mas para todo o nosso estado. Igreja essa que é uma referência nas mais diversas áreas para todo o nosso estado. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, agradeço a Deus pela oportunidade de poder cultuar com os amados irmãos, e é pela graça e misericórdia dele que hoje eu tenho algo a compartilhar com os amados. Amém? Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 68. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6. Nós vamos ler só o verso 68. A minha intenção é contar essa história respeitando a ordem cronológica onde ela aconteceu. E a gente vai fazendo um apanhado com os irmãos à medida que nós formos falando acerca dos passos que Jesus foi dando na terra. Nós vamos abrindo alguns parênteses de acordo com aquilo que o Espírito Santo quiser ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? Diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Só esse versículo, eu vou tratar do contexto com os irmãos, e quiser deixar sua Bíblia aberta, pode ficar à vontade. Esse texto bíblico, irmãos, foi dito por Jesus aos seus discípulos, quando ele pregou um discurso de certa forma pesado para os ouvidos dos nossos irmãos naquela época. E esses irmãos então indagaram ao Senhor Jesus, Pedro, na verdade, representando a cada um dos nossos irmãos que ali estavam. Pedro olha para Jesus e fala para ele: Senhor, o seu discurso está muito pesado, não é? As palavras estão muito duras. E Jesus fala para ele: vocês também não querem se retirar? E os discípulos responderam através de Pedro mais uma vez: para onde iremos nós? Não é? Tu tens as palavras de vida eterna. Seja duro ou não, aqui é o lugar. A gente não tem outro caminho. Não é? A gente não tem outra solução. É meio como o que aconteceu com o profeta Eliseu. Na verdade, quando foi convocado por Deus através do profeta Elias, a primeira atitude que Eliseu teve foi voltar para sua casa, quebrar os carros de boi, fazer uma churrasqueira, vamos falar aqui no nosso linguajar, na verdade, fazer um churrasco com os bois e servir a todos que ali estavam. Essa atitude representava uma quebra das alianças do passado. Aquela atitude de Eliseu estava dizendo assim: eu não tenho plano B, eu só tenho um plano, e em Deus nós só temos um plano. Às vezes nós como cristãos falamos assim: olha, se isso der errado eu tenho escape. Não, nós só temos um plano, porque Deus é um Deus de propósito. Deus, ele tem os seus caminhos e ele determina o que vai acontecer, e nós, como bons discípulos, precisamos olhar para esse caminho e entender que só existe um. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, aquele que andar pelo caminho da verdade encontrará vida. Jesus. Essas palavras de Jesus, seguindo a ordem cronológica, elas acontecem depois de alguns fatos. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus vai falar um pouco mais sobre isso. Quando João Batista, ele morre, ou ele é assassinado. João Batista, primo do nosso Senhor Jesus, de tempos em tempos, ele chegava a Herodes, ele falava para Herodes que a atitude dele era incorreta, ele estava tendo um relacionamento com a sua cunhada. E aquilo foi causando muito estranhamento, causando muita raiva em Herodes e também em Herodias. Em dado momento, Herodes, já cheio de vinho, muito emocionado, ocasião do seu aniversário, uma coisa importante que a gente precisa pensar:
Às vezes a gente comenta e a gente ouve muito falar assim, não tome atitude de cabeça quente, não é? Palestra para casais principalmente, não tome atitude de cabeça quente, não. Não tome atitudes com as emoções afloradas, não é só de cabeça quente. Quando a gente está muito feliz também, a gente fala coisas que não devia. E diz que vai fazer coisa que a gente não tem coragem de fazer depois. Faz propósitos que depois a gente não cumpre. E Herodes, ele feliz, ele fala para a moça, apresenta uma dança, e ele fala, pede o que você quiser, depois disso daí pode pedir o que você quiser, que eu te darei. Ela falou, eu quero a cabeça do profeta João Batista, porque ele tem perturbado a minha mãe. E Herodes, a contragosto, ele precisou cumprir aquilo que ele havia dito. E assim acontece, ele serve a cabeça do profeta numa bandeja de prata. E essa bandeja é levada até a moça e ela leva para si. Sem propósito nenhum, ninguém sabe o que foi fazer com aquilo. Ela queria exterminar, não o profeta, ela queria destruir a voz profética. Ela queria acabar com aquele, como nós poderíamos dizer, aquele canal do céu que de tempos em tempos se manifestava através do profeta e falava a verdade de Deus para aquelas pessoas. Era isso que ela queria calar. Não o profeta especificamente, ou o homem João Batista. Ela queria calar a voz profética, que falava dos seus erros e que a sua conduta não era mais correta. Essa informação, ela chega até o nosso Senhor Jesus. Os discípulos de João Batista o sepultam e logo na sequência mandam avisar a Jesus que o seu primo havia morrido. Jesus então reúne alguns dos seus discípulos e fala, eu preciso me retirar. Porque às vezes a gente precisa chorar. O nosso Jesus, ele precisou chorar. E Jesus precisava sair um pouco do meio das pessoas. Jesus precisava sair um pouco do meio das multidões. E ele precisava de um cantinho para chorar. Precisava de um canto para sofrer a morte do seu primo. Não necessariamente a morte do primo, mas o anúncio de que aquele que veio preparar o caminho, a voz do que clama no deserto, ela havia sido calada. Quer dizer, então, que o propósito estava afunilando para o momento crucial do seu ministério. Então, Jesus se retira com os seus discípulos e ele vai chorar. E para chorar, nós somos ministros, a gente precisa de um cantinho. A gente precisa de um lugar a sós. Porque Deus, ele faz algumas coisas impressionantes, acredito que na vida de cada um de vocês também assim acontece. Geralmente, Deus nos pede para entregar coisas a pessoas que nós estamos precisando. Às vezes a gente está precisando de um ombro para chorar. A gente está precisando de um cantinho para sofrer a nossa dor, porque acontece na nossa vida. Mas justamente aparecem pessoas com dores maiores do que a nossa. E é necessário a gente se anular e dizer, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E eu me sacrifico por amor ao meu irmão. Eu deixo de sofrer a minha dor, de chorar as minhas lágrimas, e agora eu vou enxugar as lágrimas de alguém que está do meu lado. Jesus então, ele se retira, e ele nesse período estava na região da Galileia, às margens do Largo de Genezaré, muito possivelmente ele estava na região de Decápolis, ali na região das 10 cidades, onde estava o Gadareno, Gergesa, Gadara e outras cidades daquela região. Então Jesus vai ali para as margens e fica lá e fala com os discípulos, olha, eu preciso de um tempo. Com os apóstolos, os discípulos mais próximos, mas a multidão não deixava Jesus. A multidão continuava e a multidão ficou sabendo que Jesus estava ali e eles encheram o lugar onde ele estava. E Jesus então começa a ensinar. O momento de choro se torna agora um momento de ensino e Jesus continua compartilhando. E quando Jesus começa a falar, ele fala de uma forma tão graciosa que ninguém quer ir embora. De repente alguém chega para Jesus e fala, Senhor, está ficando tarde. E a gente não tem comida para esse povo todo, mesmo que tivesse dinheiro para comprar, nós não teríamos venda com a quantidade de comida que nós precisamos para essa turma que está aqui. Então Jesus fala para eles, olha, manda todo mundo sentar e vamos resolver esse problema. Então ele faz a primeira multiplicação dos pães. Após fazer essa multiplicação, Jesus despede os seus discípulos e fala para eles, olha, pode atravessar o rio
aqui eu vou ficar. Agora é o meu momento, já tratei de todo mundo. Já compartilhei com todo mundo, agora é a minha vez, agora é a minha hora. Não é? Então Jesus fica a sós, coloca os discípulos no barco e eles vão indo. E discípulo que é discípulo de verdade, ele não pergunta muitos porquês. Não é? Hoje nós ouvimos o testemunho do pastor Gildo, hoje pela manhã, não é verdade? E algumas loucuras de fé que o nosso pastor fez, contando para a gente que a saída de Pernambuco, a vinda para Minas, a forma como foi. Quando Deus manda, não tem como ficar questionando muita coisa. Eu fico imaginando esses discípulos, como assim? E o Senhor vai como? Era o único barco disponível? Como que o Senhor depois vai? Não tinha como questionar muito, eles entraram no barco e foram. Diga assim comigo, eu preciso obedecer sem questionar. É só seguir, isso é fé. Isso é fé. Porque às vezes Deus dá uma determinação para a nossa liderança, não falo especificamente só do pastor, mas a liderança, de um modo geral, da igreja. E às vezes a gente fica questionando, mas por que isso, por que aquilo, mas assim, seria melhor, irmão, se Deus falou, vai. Se Deus falou, segue. É isso, é o tempo, é o momento. Deus falou, vai. Aqueles discípulos entram no barco e eles vão agora atravessando o largo de Genezaré. Jesus fica a sós, tira o seu momento, depois ele vai andando sobre as águas, andou cerca de 4 quilômetros por sobre as águas. E aquela situação toda que nós conhecemos, dele chegando no barco com os seus discípulos. Chegando do outro lado com o barco, Jesus para em Cafarnaum, e aí ele começa mais uma vez a conversar com seus discípulos, a ensinar algumas coisas acerca do reino, e ele começa a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus antepassados, eles comeram o maná do deserto, mas todos eles morreram. Quem comer dessa carne, quem tomar desse sangue, jamais morrerá. E aqueles irmãos começaram a ficar assustados. Como assim? Como que nós vamos comer a carne desse homem? Como que nós vamos... Eles não conseguiam entender as coisas espirituais, eles ficaram assustados com aquele ensinamento de Jesus. E eles disseram, Senhor, mostra-nos um sinal. Mostra para a gente o que o Senhor faz. Ele falou, vocês estão vindo aqui porque vocês querem comida. Vocês estão vindo aqui por causa do pão que foi multiplicado ainda ontem, e vocês vieram comer esse pão de novo. Mas eu vos digo que daquele pão, não vou, em outras palavras, não vou multiplicar. Aquele que comer desse pão. Então Jesus começa a falar sobre situações que confrontam a fé daqueles irmãos. A fé que estava baseada nas verdades do Antigo Testamento. Eles dizem, não tem como comer esse homem, não tem como comer dessa carne. E eles vão percebendo então que Jesus falava coisas inalcançáveis e eles começam a sair um após o outro. Nós chegamos no versículo que lemos no início. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, o Senhor não está vendo que está todo mundo indo embora? O Senhor não percebe que esse discurso está estranho, está indigesto? As pessoas não conseguem ouvir isso. As pessoas não estão suportando o peso das suas palavras. As pessoas não estão aguentando o que o Senhor está falando. E é onde Jesus chega para eles e ele fala dessa forma extremamente dura. Vocês também não querem ir embora? Porque muitas pessoas, elas não estavam dispostas a entregarem a vida a Jesus por um propósito. Elas estavam dispostas a comer um pão multiplicado. E muitas vezes nós servimos a Jesus e nós estamos atrás dos pães multiplicados, mas nós não queremos uma vida transformada. Quantas pessoas se perderam ao longo do caminho, porque buscam as mãos de Jesus, buscam aquilo que Ele pode oferecer, estão buscando o pão, mas Jesus nos quer dar vida eterna. E vida eterna em Jesus. A vida eterna em Jesus, ela quer dizer uma mudança de combustível, né? É a conversão, uma mudança de influências, uma mudança de paradigmas, uma mudança da nossa própria mente. E agora nós vamos entrar naquilo que a Bíblia ensina. Eu agora não me conduzo mais por mim mesmo, pelas minhas vontades, os meus gostos. Eu agora sigo a Deus e faço a vontade de Deus.
Eu não tenho mais condição de viver para mim, eu vivo para o outro. Eu não posso mais agora chorar as minhas próprias dores, quando o irmão ao meu lado está chorando as suas. Eu preciso me entregar e me doar para ele. É a vida de Cristo, é o pão que Jesus falou. Vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que participar comigo. Nós precisamos estar juntos. Você precisa estar aqui, a minha vida em você e você em mim. É o que Jesus quer dos seus discípulos. E é justamente por isso que ele fala, se vocês quiserem também, podem partir e buscar pão. Porque aqui eu quero dar vida. Vocês podem correr atrás do pão que perece, mas eu vou dar o pão eterno para cada um de vocês. E esses discípulos então compreendem isso e agora eles precisam começar a fazer como Jesus, precisam se doar. E nós precisamos nos doar. A palavra de Deus que tem para cada um de nós, para hoje é essa: nós precisamos nos doar para o nosso próximo, nós precisamos nos doar mais. E o nosso tempo em que nós vivemos é um tempo onde todos nós queremos fazer a nossa vontade, os nossos desejos, o que eu quero, o que eu faço. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer a vontade dEle. Deus nos chamou para matar, aniquilar a nossa vontade, fazer a vontade dEle. E servir a Ele. Isso é o Evangelho. Foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Ele precisava chorar, mas Ele enxugou as suas lágrimas. E Ele ofereceu um ombro. E às vezes a gente precisa, né, pastor Ivanildo? Como a gente precisa de um cantinho? Em 2015... eu tive uma dificuldade muito grande de saúde, e eu sempre tive muita dificuldade de chorar. Até hoje ainda tenho, porque os meus irmãos diziam que eu era chorão. Então um dia eu, ainda criança, nasci num lar evangélico, eu lembro até hoje, no banheiro da minha casa, eu ajoelhei no chão e falei para Deus: eu não quero mais chorar, eu não quero ser chorão. E daquele dia para cá, aquilo criou um bloqueio em mim, eu não conseguia mais chorar. Então absorvia tudo, vivia, parecia ser duro, e todo mundo pensava, minha família, as pessoas à minha volta: o Júnior, ele é forte, ele aguenta as cargas, ele aguenta os problemas. Você já percebeu, quanto mais a gente aparenta ser forte, mais carga colocam em cima da gente? E em 2015 chegou um tempo que eu não estava mais suportando, então eu precisava chorar, eu precisava extravasar um pouco. E para chorar a gente precisa de um canto, não tem como, porque você começa a chorar: o que está acontecendo, o que foi? E tem hora que a gente só quer chorar. Jesus só queria chorar, não queria mais nada, só queria chorar um pouco, lamentar a morte do seu amigo, do seu primo. E tem hora que a gente só quer chorar. Talvez você esteja aqui e não esteja encontrando um lugar para chorar, né? Um cantinho para derramar suas lágrimas, um cantinho para sofrer sua dor, um cantinho para meditar na vida e não ser tão forte como você demonstra às vezes para as pessoas. O Espírito Santo é o nosso consolador, Ele é o nosso cantinho, né? Quantas vezes eu saía para a varanda da minha casa, da frente, eu esperava a Ellen e a Evelyn dormir, minha esposa Ellen, minha filha Evelyn dormir, porque eu tinha que ser forte, eu não podia deixar a minha filha me ver chorar, eu não queria deixar que a minha esposa me visse chorar, e eu ia para lá e eu sentava, eu chorava. E quem vinha me acompanhar, minha cachorrinha, ela vinha e ficava lambendo, eu tentando chorar, ela ficava lambendo minhas lágrimas. Até o cachorro me atrapalha a chorar sozinho. Então eu subi para o terraço da minha casa, na época a gente não tinha ainda feito uma cobertura, tinha recém adquirido a casa, e eu deitava na laje da casa, sem nada. Ali ficava olhando para o céu, olhando para as estrelas, meditando na vida, chorando um pouco. E aquilo me fazia tão bem, mas tão bem, que a gente vai colocando aquilo para fora. Não é igual aquela oração secreta, não é? A gente, quando ora em grupo, quando ora no círculo de oração, é uma coisa, oração secreta. A gente pode falar um monte de coisa, não é? A gente pode falar um monte de coisa, não precisa se importar com quem está à nossa volta. E ali eu fazia isso, ali eu chorava e colocava aquilo para fora. E o Espírito Santo foi tratando comigo naquele momento, não é? E hoje eu consigo emprestar o meu ombro em momentos de dores, em momentos de dificuldades. Eu consigo com mais facilidade emprestar o meu ombro para aqueles que choram, porque eu sei o que é chorar, né? Eu sei o que é sofrer. Quando o Senhor levou minha mãe,
Estava me lembrando disso hoje. Quando o Senhor levou minha mãe, eu estava em Muriaé, uma cidade de cerca de 100 quilômetros de distância da minha cidade natal, lá em Paraíba. E a minha mãe estava com câncer no intestino, estava nos últimos dias de vida. E eu era líder do Ministério de Louvor da igreja, ia ter uma exposição na cidade, a nossa igreja ia fazer a abertura do show. E eu falei com o pessoal, olha, vai lá e canta, e ministra o louvor. O pastor Mihai, na época, trabalhava comigo ainda lá, já lá. Falei, Mihai, vai lá, escolhe o repertório e vamos embora. Acabou que a visita foi rápida, eu consegui chegar a tempo. E quando eu cheguei lá no palco para cantar, peguei o microfone, eu olhei para o Mihai, qual o repertório? A música chamada Tua Alegria, diante do trono. Tua alegria é a minha vida e fortalece a cada novo dia. Eu nunca cantei, acho que até então, nunca tinha cantado uma música com tanta verdade igual aquela. Nunca tinha cantado alguma coisa tão de dentro de mim igual aquele dia. Eu falava, é só Deus mesmo para segurar, é só Deus mesmo para me ajudar. Porque a gente pensa, eu não vou suportar. Não é? Eu não vou aguentar, não vou suportar passar por isso, mas a gente aguenta, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele está com a gente. Não é? E o Senhor, Ele levou minha mãe. Né? Poucos dias depois, Ele levou a minha mãe. Mas eu estou aqui. Porque as nossas dores, elas não vêm para nos destruir, para acabar com a gente. Eu me lembro que, nesses dias de muita dificuldade, o Senhor me deu uma palavra, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Ele diz assim, por isso nós não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que nós vemos é temporal, vai acabar. Mas o que nós não vemos é eterno no céu. E aquele dia eu fui fortalecido porque eu entendi. Um dia eu vou me encontrar no céu com a minha mãe. Um dia eu estarei com ela. Se eu seguir o caminho da verdade, eu vou encontrar a vida. Se não buscar as mãos do Senhor, mas buscar a vida de Cristo, eu posso ter a esperança da vida eterna e nada pode me destruir. E nada pode me acabar. Era isso que Jesus queria que os seus discípulos entendessem naquele dia. Eu estou aqui ensinando vida, vocês estão buscando pão. Se vocês quiserem pão, a porta está aberta, o pão está lá fora. A vida está aqui dentro. Amém? Que Jesus te abençoe, meu irmão, que Jesus te abençoe, minha irmã. Agradeço muito esse convite, agradeço muito essa oportunidade, pastor Ivanildo, de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder estar na frente do Senhor, com as pernas tremendo um pouquinho. Mas muito bom estar com o Senhor, estar diante dessa igreja do Senhor. Deus abençoe.